tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Caio Torreão. Vamos à análise pós-jogo de Vasco 3, Sport 1, válido pela terceira rodada do Brasileirão Série A 2025. Partida que aconteceu na noite de sábado no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, capital. Vamos analisar individualmente cada jogador do esporte. Agora, Kaique França fez uma bela defesa em chute de Felipe Coutinho no início da partida. Daí por diante foi pouco exigido, não teve culpa alguma nos dois primeiros gols sofridos pelo Sport, porém no terceiro gol falha ao não fechar o seu canto. Enfim, partida razoável do goleiro rubro-negro. Diogo Hereda começou bem tanto no aspecto defensivo, fazendo uma boa marcação e não deixando espaços atrás, quanto no aspecto ofensivo, tentando aparecer com ultrapassagens e chegadas à frente. Mas a partir dos 30 minutos começou a sofrer demais para conter os avanços tanto do ponta esquerda, Nuno Moreira, quanto do lateral esquerdo, Lucas Piton, do Vasco. Foi por onde a equipe carioca abriu e ampliou o placar no primeiro tempo. E na segunda etapa teve o mesmo roteiro, onde teve o início bom, caiu de rendimento e mais uma vez o terceiro gol do Vasco foi pelo seu lado. Enfim, partida fraca de Diogo Hereda. João Silva e Lucas Cunha, depois Romarinho. No contexto geral, a dupla de zaga rubro-negra foi de razoável para fraca, demonstrou muita segurança com a bola nos pés, apesar do Vasco não apostar na marcação-pressão, porém voltou a demonstrar problemas no jogo aéreo defensivo, pois no primeiro gol tiveram dois cruzamentos e ninguém conseguiu afastar a bola. João Silva, é muito raro nós vermos ele fazer uma partida abaixo da média. Demonstrou segurança e sofreu como todo time para conter algumas jogadas ofensivas do Vasco. Mas no contexto geral, partida razoável do zagueiro português. E o Lucas Cunha demonstra ser um bom zagueiro de transição, defesa, ataque, mas com uma dificuldade enorme de dar o famoso bumba meu boi na hora que precisa. Afinal de contas, zagueiro tem que jogar feio em muitos momentos. Enfim, partida fraca de Lucas Cunha foi substituído aos 35 minutos da segunda etapa por Romarinho. E aí vai minha crítica ao técnico Pepa, pois você tendo Rodrigo Atencio, Titi Ortiz e Gustavo Maia no banco, você escolhe Romarinho para mudar a história do jogo, pelo amor de Deus. Resumindo, Romarinho teve 15 minutos de absolutamente nada em campo. Enfim, partida fraca de Romarinho. Chico coube a Chico mais uma vez a missão de jogar improvisado na lateral esquerda. Na primeira etapa, não comprometeu no aspecto defensivo, fez um jogo seguro, onde conseguiu conter a grande maioria das jogadas ofensivas do Vasco.
mas naturalmente falta qualidade no jogo ofensivo. Porém, na segunda etapa sofreu um pouco mais para conter algumas subidas, principalmente do lateral direito, Paulo Henrique. Teve iniciativa, mas continuou com muitas dificuldades no aspecto ofensivo. Enfim, partida fraca de Chico. Christian Rivera não foi tão imponente em desarmes e botes onde se baseia seu futebol e apesar de em vários momentos conseguir fazer a transição de maneira rápida e satisfatória, não conseguiu ser eficiente. Enfim, partida fraca do volante colombiano. Duqueiroz, depois Fabrício Domingues. Duqueiroz fez uma partida nem fede e nem cheira. Foi eficiente na troca de passes, foi eficiente em muitos momentos na marcação, mas assim como todo time na parte ofensiva, foi uma peça nula em campo. Enfim, partida fraca de Duqueiroz. Foi substituído aos 20 minutos da segunda etapa por Fabrício Domingues, que entrou tentando levar o time rubro-negro mais à frente e ajudar naquele momento a empatar a partida. Porém, como todo o sistema ofensivo, faltou ser eficiente. Enfim, partida fraca do meio-campista uruguaio. Sérgio Oliveira, entre vários erros e alguns acertos, tentou ser participativo e produzir jogadas ofensivas, mas quando chegava no último terço de campo, faltava seja uma melhor tomada de decisão ou uma melhor finalização, e no escanteio diminuiu o placar depois que o volante do Vasco, Hugo Moura, mandou a bola contra o próprio patrimônio. Defensivamente tentou ser combativo e ajudou na organização tática da equipe. Enfim, partida razoável do meio-campista português. Lucas Lima, depois Lenin Lobato, Pablo, depois Arthur Souza e Christian Barleta. Um ataque 100% inoperante, incapaz de fazer o goleiro vascaíno trabalhar. E para vocês entenderem o que estou falando, qual foi a grande defesa que o goleiro Léo Jardim do Vasco fez na partida inteira? Eu mesmo respondo: nenhuma. Quando o Sport conseguia chegar no último terço de campo, parecia que os atletas rubro-negros tinham 300 pernas, pois a dificuldade de finalização ficou latente. Lucas Lima, com liberdade de flutuação, partia da direita para o meio-campo, mas não chuta de hipótese alguma. Foi substituído aos 20 minutos da segunda etapa por Lenin Lobato, que gera jogo ofensivo com movimentação e velocidade, mas também não chuta. Pablo teve algumas oportunidades para levar certo perigo ao gol do Vasco, mas quando resolvia chutar, esbarrava nos atletas de defesa da equipe carioca. Foi substituído no intervalo com dores na virilha por Arthur Souza, que é um verdadeiro café com leite, pois se esforça, porém a falta de qualidade o atrapalha e, consequentemente, atrapalha o time como um todo. Por fim, Christian Barleta, que corre e corre, foi responsável pela finalização
mais perigosa do esporte na partida, mas geralmente uma criança chuta mais forte do que Christian Barleta vem chutando. Enfim, partida fraquíssima de todo esse inoperante ataque do esporte. O Vasco soube aproveitar o que tem de melhor para sair do estádio São Januário com a segunda vitória no Brasileirão 2025. Primeiramente, a força da torcida vascaína que incentivou a equipe carioca, que soube a batuta do centroavante argentino Pablo Verratti, e por que não falar de uma ajudinha da arbitragem no segundo gol marcado pelo argentino para dar uma certa tranquilidade no ainda pressionado trabalho do técnico Fábio Carille, que com o passar das rodadas possa ir melhorando a dinâmica coletiva e defensiva e juntamente com o apoio da torcida possa, enfim, voltar a disputar a Conmebol Libertadores ao final das 38 rodadas de um Brasileirão que promete ser insano no quesito emoção. O Vasco fez valer mais uma vez o fator casa e voltou a vencer no Brasileirão 2025 em um jogo animado na noite de sábado em São Januário. O Gigante da Colina foi mais eficiente que o Sport, que finalizou quase o dobro de vezes e ganhou por 3-1. Mais uma vez, com o brilho do artilheiro argentino Pablo Verratti, que fez 2 gols. Lucas Rayan fechou o placar e Hugo Moura, com gol contra, descontou. O Vasco chegou à sua segunda vitória em 3 rodadas e terminou a rodada 3 dentro do G4. O time é o quarto colocado com 6 pontos ganhos, um atrás do líder e arquirrival Flamengo, e empatado com Juventude, que tem o melhor saldo de gols. Por sua vez, o Sport continua sem vencer no Brasileirão e caiu para o último lugar com 1 ponto. Isso porque o Vitória empatou com o Atlético Mineiro e ultrapassou o Leão da Ilha no número de gols marcados. O Vasco volta a campo amanhã, quando visita o Ceará às 21h30 na Arena Castelão. Já o Sport joga na quarta-feira e recebe o Red Bull Bragantino às 19 horas no estádio da Ilha do Retiro. Nota do Vasco, nota 7. O Vasco demonstrou ser um time muito eficiente e de muita eficácia ofensiva, porém demonstra ter muitas fragilidades defensivas, principalmente para conter os avanços ofensivos do adversário, o que pode ser estranho, considerando que o técnico Fábio Carille é conhecido por sistemas defensivos sólidos, mas não é o caso da equipe vascaína. Porém, se melhorar esse aspecto defensivo e continuar tendo a eficiência ofensiva, poderá se tornar um time postulante a uma das 8 ou 9 vagas na Conmebol Libertadores da próxima temporada. Destaque para o centroavante argentino Pablo Verratti, que é um grande exemplo de centroavante nível Série A. E o lateral direito Paulo Henrique fez uma partida muito boa, tanto no aspecto defensivo
com uma boa marcação, quanto no aspecto ofensivo, conseguindo chegar com bastante perigo em alguns momentos da partida. Notas do Sport, nota 4. Resumindo, o time do Sport é um time que demonstra ser organizado técnica e taticamente e até mesmo defensivamente, mas ofensivamente demonstra ser um time incapaz de agredir os adversários, e isso precisa ser visto com carinho pela diretoria rubro-negra, pois sem ataque no futebol tão competitivo como é a Série A, fica impossível sonhar com a permanência. Enfim, a diretoria do Sport precisará ter mais zelo com esse ataque e até abrir a janela de transferências na metade do ano. O técnico Pepa precisará ter escolhas melhores, porque não dá para contar com alguns atletas que não têm nível algum para atuar na Série A. Nota da arbitragem, nota 0. Até quando vamos passar por erros escabrosos e absurdos com essa arbitragem pífia do futebol brasileiro? Chega a ser nojento e me dá vontade de deixar de acompanhar futebol, porque todo jogo do Sport tem algum erro que tira pontos preciosos, e o pior de tudo é que não acontece absolutamente nada. Não adianta ninguém falar, reclamar, não vai mudar nada mesmo. Então, essa vai ser minha última análise de arbitragem. Cansei, vou falar só do jogo, porque não adianta, é erro atrás de erro. Público e venda, público 15.979 torcedores para uma renda de 1.091.256 reais. Deixem o like, comentem, compartilhem, inscreva-se e acionem o sininho das notificações para receberem o conteúdo do canal. Por favor, me ajudem. E para quem puder ajudar ainda mais o canal, já está aparecendo o QR Code e a chave Pix na tela. Agradeço desde já. Fiquem agora com a classificação final da terceira rodada do Brasileirão 2025. Um grande abraço, fiquem com Deus e pelo esporte tudo!